Sarrazaki é contemporâneo, vivo. Então, qual é essa experiência? Assim, que contexto, né, essa dramaturgia, dramaturgia pós-dramática, né, ou seja, é um nome bastante complexo e uma dramaturgia também bastante complicada para a gente realizar. Não é verdade? Então, primeiro, assim, um pouco o aspecto teórico da dramaturgia e depois que os atores falassem dessa dificuldade que é lidar com os personagens que são construídos para essa dramaturgia. Bom, mesmo sendo uma dramaturgia contemporânea, a carpintaria dramatúrgica é sempre a mesma, né? Tem os diálogos, e o tempo, o espaço que estão aqui presentes, que se brinca de uma outra maneira, porque a sociedade evoluiu. Texto, né, de quem é o Sr. Sarrazaki, de onde surgiu esse dramaturgo e o tipo de dramaturgia que ele representa. Então, a primeira pessoa que a gente passa a bola é a Carolina Gonçalves, que foi aluna do Sr. Sarrazaki, responsável e proponente pelo projeto, tradutora e atriz do nosso espetáculo. Então, por favor, Carol, tente explicar em rápidas palavras o que viria a ser o teatro pós-dramático, enfim, essas coisas que são difícil, importantes. Em poucas palavras, O teatro pós-dramático, você quer saber? Ou o Sr. Sarrazaki exclusivamente. Vai pelo Sarrazaki. Bom, o Sarrazaki é professor da faculdade da Sorbonne, é um dos grandes teóricos de teatro, um dos homens que mais pensam no teatro hoje em dia. Esse texto dele, ele já é um professor emérito da faculdade, acho que é uma reunião de tudo que ele pensou, analisou e acho que também um pouco da vida dele está nesse texto. E o que mais, assim, ele é autor também, artista, e teórico, professor. O que mais que eu posso dizer sobre o Sarrazaki? Que idade que ele tem hoje? Ele está com 66. 66. Uma criança. Passou pelo movimento 68, ele é do sul da França. Em 68 foi o momento que ele chegou em Paris também. O Boule d'Or era um café, realmente um café que existiu em Paris, que vários jovens se encontravam lá na Praça Saint-Michel, que até um grande diretor de teatro, que se transformou até no cineasta, o Chéreau, Patrice Chéreau, que dirigiu Margot, a Rainha Margot, que acho que é o mais conhecido aqui no Brasil. Ele também se reunia lá, ficava no porão, fazendo os seus rabiscos das primeiras encenações. Era bem jovem na época. E é um café que ele frequentou, que eu acho que então tem a ver com essa... Porque no teatro contemporâneo, falando, tem toda essa questão da memória, do testemunho, que é muito presente hoje no teatro contemporâneo francês. Essa questão de lidar com as mesmas ferramentas da dramaturgia, de tempo, espaço, mas de uma outra maneira, com todos os conhecimentos que temos hoje, com a influência da internet, da globalização. Então, como colocar isso para um público que entende outras coisas, né? que até iria dizer que o teatro poderia ter se transformado numa linguagem aquém do que está acontecendo hoje, que eu não acredito, mas assim, acompanhando também, respeitando também o ritmo moderno, né, o que está acontecendo hoje em dia. Então, até as ameaças começam com bluvinagem através de e-mails, essa questão da virtualidade, dessa virtualidade até do teatro, que é de estarmos aqui presentes, de estarmos representando ao mesmo tempo não, porque são questões de vida nossa, né, desses monólogos que eu acho que são questões de todo mundo, é uma questão universal, mesmo a peça se localizando em Paris. Então, acho que tem toda essa questão que o teatro contemporâneo francês trabalha muito, o que é o espaço, mas o espaço em vários tempos, em vários detalhes, em grandes profundidades também, né? O que seria esse tempo de quando éramos jovens, e esse tempo que a gente não quer largar, a gente não quer envelhecer, mas acho que são várias questões, e que o Sarrazaki também é um autor que se liga muito também na filosofia, então é um autor filósofo,
acho que quem viveu 68, esse que você falou que não quer largar, é isso que não quer largar. Aquela imagem. Essa história ninguém quer largar. E isso também trata nessa questão da imagem, como você explicou muito bem. Que hoje em dia estamos influenciados por todas as imagens. Né? Continuando o que ela falou, para quem viveu 68, eu acho que cada um dos personagens aí é um pedaço da consciência de cada um. É uma luta interna que a gente não quer abandonar. É uma luta que a gente é obrigado às vezes a abandonar por força de circunstâncias, de vida, de existência, mas o âmago está sempre na estagiária. Está sempre ali buscando, contestando. A Marlene, em determinados momentos, ainda mais com esse lenço aí, ela lembra muito a própria França pós-68, né? Imobilizada, vendo uma paisagem que só ela que via. Né? E a pergunta que realmente emociona é que o Celso faz a respeito de como a gente pode abandonar a juventude. Né? Como sair dela. Exato. Só que, na verdade, essa é uma pergunta retórica, né? Porque o dia que nós abandonarmos a juventude, nós estaremos perdidos. Né? Porque enquanto a gente tiver essa juventude interna, aí nós poderemos pensar sempre em ser adultos no futuro, não é? Estabilizados dentro do nosso idealismo, da nossa força de consciência, da nossa força de vontade, da busca pela perfeição individual, da busca pelo sucesso coletivo. Não é? Muito obrigado, viu? Parabéns a todos vocês. Obrigada. A senhora acaba de ganhar um passaporte para ir a todos os meus espetáculos. Obviamente sem pagar. Eu tenho interesse. Olá, boa noite. Eu gostaria de saber um pouco sobre o processo, como foi construído o espetáculo para cada um de vocês. É tão denso e certamente toca por a temática profundamente no a mim, imagino, a quem atua. Como foi isso? Você tem que falar, o braço, como foi o processo. Dizendo que português, claro, um pega para captar, né? Porque foi, na verdade, a grande dificuldade é uma coisa que a gente vendo o espetáculo, porque eu fico sempre vai me dando uma dó dos atores, porque é muito difícil o que eles fazem. Quando a gente lê esse texto, como está escrito, a dificuldade técnica, seja no falar, seja no próprio decorar, são, na verdade, uma quantidade absurda de monólogos, solilóquios, onde você não tem uma estrutura de diálogo, e tudo isso é extremamente cansativo. Então, na verdade, é uma pergunta que eu faria para eles, porque, para mim, se tratou de falar assim, ó, vai ali e bate o pênalti, mas quem bateu o pênalti para dentro foram eles, né? Então, eu acho que a melhor coisa seria eles explicarem como se deu esse adensamento, essa relação com esses personagens e com esse texto, até chegar a isso, dessa vida que eles propuseram hoje nesse palco, né? Ou seja, não estou fugindo da resposta, mas eu acho que, na verdade, o grande processo pertence a eles. Cada um deve ter um depoimento. Mas é que, na verdade, assim, nós tivemos muito pouco tempo para montar o espetáculo. Montamos em Um mês. Um mês. um mês e pouquinho. E aí, fazendo minhas palavras dele, foi um pega-para-capau muito grande e tem sido ainda. Porque em todo e qualquer espetáculo, você aprende a cada noite, você aprende um pouco com ele, você descobre uma coisa nova e tal. Com esse aqui, é uma vertente, é uma cachoeira de coisas novas que acontecem todos os dias. Ele é muito difícil, é isso que o Brás falou, ele não tem estrutura de diálogo. A gente está sempre num solilóquio eterno, num depoimento, num monólogo, uma coisa assim. Foi um processo muito... ainda é um processo muito difícil, mas é cansativo porque a gente gosta de fazer isso aqui. Então, a cada dia é uma coisa nova, uma descoberta nova, mas foi
Foi o Pega para Capar. Bem rapidinho, acho que eu particularmente gosto muito do texto. Acho o texto bem estruturado, acho o texto complexo, sim, mas acho que até foge, corre um pouquinho de caracterizado como pós-dramático. Acho que ele nem é pós-dramático, ele tem uma estrutura que a gente consegue acompanhar a fábula, tem uma fábula, né, capaz de ser criada a partir desses fragmentos que ele coloca. A gente pode construir perfeitamente histórias, né, e posições, e é um texto, como todo texto europeu, francês, tem uma grande preocupação e um grande substrato filosófico. Ou seja, ele coloca questões. E essas questões foi o que me motivou até aceitar o convite da Carol, do Brás, para participar do projeto. E são questões que não se resolvem, né? Não se resolvem fazendo o espetáculo, mas se amplificam. O que torna a gente, pelo menos com a ilusão da juventude, ainda com capacidade de formular questões. E o texto, acho que ajuda a gente a isso. Isso me satisfaz em fazer o espetáculo, me satisfaz em ouvir os colegas e dizer o texto que eu tenho para dizer. Acho que se não tem um diálogo realista, mais tradicional, de pessoas se relacionando num cotidiano mais óbvio, acho que tem um diálogo muito forte entre as posições desses personagens, que esses personagens estão colocando, e esse diálogo eu acho muito vivo, e que me motiva, acho extremamente interessante, que me motivou a fazer o espetáculo. Ou seja, o processo todo, tentando responder mais objetivamente a tua pergunta, o ponto de partida pessoal meu é tentar identificar as questões que mexem comigo. E isso que possa permanecer durante a temporada e pós-temporada ou para o resto da vida. Bom, falando um pouquinho sobre o processo de criação da Imóvel. Foi bastante, eu diria, cruel. Foi bastante difícil. Por quê? Porque ela foi uma grande revolucionária junto com eles, e o homem que ela amou, e foi. Um dia ela se afasta como todos os outros, cada um vai para o seu cantinho chorar suas mágoas, ou um quer se matar, o outro pegou o câncer, tem o câncer, tá? E a Imóvel foi pintar, no caso, pintar. Só que o Sarrazaki não define se, eu estou falando da minha personagem, se ela foi mesmo pintar para se evadir, se ela não foi pintar e foi uma ilusão da cabeça dela. Então, estas coisas de ser ou não ser, eis a questão, que tem muito o Sarrazaki pedindo licença ao Shakespeare, fica difícil para o ator entender. E o que é difícil para entender é difícil de memorizar. Aí a gente vai memorizar e vai vendo que o buraco é cada vez mais embaixo, 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 aí fica mais difícil. No final, o produto é gratificante, porque é denso, mas como disse o Celso, a gente não sai com soluções, só com dúvidas, eu acho, com mais dúvidas ainda, mas isso que é a beleza do texto. Sim, o que me vem muito durante o processo em relação ao personagem, e até me lembro de uma aula que eu tive com o Sarrazaki, e que era sobre o personagem, e desculpe falar da minha pessoa, até uma fala do jornalista que o Breno interpreta, por um segundo falar da minha pessoa, mas que era a questão que ele colocava na primeira aula. O que é o personagem? Porque a gente tem a tendência de identificar o personagem como pessoa, por causa do realismo, por causa da TV, do cinema, e até da influência do Stanislavski também, né? Não sei se vocês conhecem, tá? Mas, porque se tentou muito no teatro de anular o personagem, e se chegou até de ter personagens no teatro contemporâneo que não tem nome, é H, ou M, ou número 1, 2, 3,
estagiário, imóvel, mas sempre o público, queira ou não queira, faz a sua história, vai criar alguma coisa e vai se identificar. Então, são sempre essas questões também, né? E daí, durante o processo, que foi muito interessante, foi de descobrir esse lado do Pirandello também, dos personagens que são máscaras, que remete também a um teatro mais antigo, de estar ali, tá falando, tá mentindo pra caramba, mas falando uma grande verdade, que são muito texto, então dá para ter aquela verdade, aquela identificação, aquela coisa stanislavskiana, mas se aproxima mais de um teatro brechtiano, que se fala, que se comunica com uma certa falsidade, com uma máscara, mas que se diz muitas verdades, né? E foi essa questão, e foi esse jeito que descobrimos durante o processo, que foi muito interessante para mim, de dizer isso para o público e não de sentir, porque por mais que a gente sentisse, que eu posso dizer, eu sentisse, se chegaria menos, de não se apropriar tanto, de não se pegar tanto a palavra para si, mas de jogar, de deixar que o público que faça a sua história, né? Então, na questão de não se identificar tanto ao personagem, que no fundo, tanto no teatro francês, é a palavra, né? E, não sei se estou dizendo coisa com coisa, são tantas questões, mas eu acho que foi isso o mais interessante, de lidar com todas essas nuances e toda essa história do século XX, dos personagens e até anteriormente, o que é, o que não é, e que se aproxima também do que nós somos, né, na vida, porque tem muita coisa de filosofia na peça, mas também tem muita coisa de psicologia, então é sempre um universo que está aqui, de repente se expande, que eu sinto isso, que se expande, que se fala de coisas científicas e de repente volta para uma coisa super humana, super... Mãe, você está me escutando? Uma coisa super frágil, né? Então tudo ao mesmo tempo, né? Tudo vale a pena, como diria, se a alma não é pequena. Bom, para mim o processo foi... Eu cheguei um pouco depois, eles já estavam no meio do processo, e para mim foi muito desafiador pegar esse bonde que já estava andando e tentar entender, tentar entrar nesse espetáculo, tentar compreender o que o Sarrazaki tinha dito, estava querendo dizer, né? E a gente vai descobrir ainda. Acho que a gente está no processo, está quase chegando lá. Talvez, né? Está pegando o espetáculo. É que amanhã é o último dia, estou falando isso brincando, né? Mas acho que sempre fica alguma coisa. É um processo que a gente não vai chegar no fim, porque a gente sempre vai estar buscando, e a gente, como se propõe os personagens, se questiona, a gente também procura não se acomodar e não achar que está tudo pronto. Então a gente vai sempre estar descobrindo alguma coisa, né? Esse processo não acaba, ele não acabou ainda e talvez não vai acabar. Mas é muito desafiador, eu acho. Para mim foi um desafio entender isso, tentar colocar esse personagem, esse Pluvinage, por que ele era traidor, o que é a traição, por que ele ficou enfiado dentro do porão e conseguiu, fechado nele mesmo, manter os princípios que ele questiona nos outros. Enfim, são coisas que a gente busca não só nessa história lá daqueles caras de maio de 68, mas na vida mesmo, em tudo, né? Não só na vida da gente, mas nas conjunturas políticas que a gente até hoje em dia vê em toda a parte do mundo. Então, é sempre isso. Acho que a busca da gente como ator é sempre tentar entender, para aquilo que já foi dito, na verdade, mas que quando a gente está falando alguma coisa, a gente precisa, busca, pelo menos, entender aquilo que a gente está querendo dizer, porque senão a gente está como papagaio, como diz a Imóvel, né? E acho que o mais importante para mim foi isso, foi compreender, buscar entrar nesse contexto para tentar entender o que eu estava falando também. Isso.
Para Carol, você acha, eu não sei, eu vou formular, você vê como você acha que está formulando, teria entre exercício de teatro pós-dramático, por um lado, e o trabalho da temática, por outro, você acha que isso dá para você escolher entre uma e outra que te motivou mais nesse trabalho? Falar assim, teatro pós-dramático é um enigma, né? Eu poderia dizer uma etiqueta. Acho que até que o Celso falou, eu acho que ele tem a humildade de voltar a uma história, um começo, meio e fim até. Eu até lembro de umas coisas de uma reunião que eu tive com ele, que ele falava, eu gosto muito do teatro realista, porque se nega muito na França isso, né? É diferente daqui, que a gente gosta bastante do teatro realista. Mas o que me motivou, eu acho que também foi um processo que foi acontecendo. Eu acho que o que mais me motiva são todas essas questões em aberto mesmo do texto. Eu acho que de não segurar a história, né? De ter várias gerações também questionando várias questões e que a gente não fecha uma história, por mais também tenha começo e fim, mas também ao mesmo tempo também não tem. Eu acho que, e até essa questão do que seria esse pós-dramático, né? Eu acho que talvez até esse título, né? Esse rótulo foi colocado para impulsionar um pouco a mais, porque na faculdade que o Sarrazak dá aula, se questiona muito essa questão que se fala que o teatro está em crise, que está em crise, está em crise. Mas se está em crise durante tantos e tantos anos, não é mais uma crise. A gente vive dessa própria crise. Então, acho que são desafios que a gente se coloca, né, para estimular, né, a própria arte, mas não parar nesse ponto, né, é pós-dramático, acabou, não. É um dado a mais, né, uma coceira a mais para conseguir, né. Boa noite. Boa noite. Assim, eu não sei se a impressão que eu fiz de uma peça, né? Eu não vi. Porque, na verdade, eu não. Assim, se você pega um esquete, outro esquete e vê individualmente, você pode ter alguma dificuldade de entender a mensagem da peça. Você assistindo a peça como um todo, quem tem peça sobre um aspecto da política, quem tem alguma militância, tem alguma idade, vivenciou algumas mudanças nas pessoas ao longo do tempo, né? Algumas pessoas muito radicais, aos 20, aos 25, não muito radicais depois dos 30, ocuparam algumas posições que foram mudando, ficando radicalmente oposta aos pensamentos e à prática que elas tinham aos 20, 25 anos, 18 anos. Né? Eu acho que, se eu não entendi a peça, eu acho que a peça passa essa mensagem de como as pessoas podem, ao longo do tempo, se modificarem, né? E de como elas podem, eventualmente, também ter contradições por essas mudanças. Né? Então, achei bem legal, interpretação muito boa, direção não vou falar porque não tenho condição de avaliar, e é a primeira vez que eu escuto... E é a primeira vez que eu escuto, eu gosto de assistir teatro, né? Mas teatro pós-dramático é a primeira vez que eu escuto. Eu já tinha escutado Brechtiano, mas pós-dramático. Não achei efetivamente que a peça tenha... Eu vou ver ao Banco do Brasil, a gente vai assistir alguma coisa mais barata, tem o Água, né? Também. Tem Folias, tem vários lugares que a gente vai assistir um teatrinho, né? Vai assistir um teatro, né? E a gente, às vezes, algumas peças, efetivamente, você não consegue compreender. Parece muito mais um experimento de universitário, de faculdade, e você que não tem uma base teórica, ou que não é da classe teatral, ou que não é ator, né, não vivencia de forma... Só vivencia como espectador, você tem alguma dificuldade. Essa peça, particularmente, eu acho que, se eu estou mais ou menos bem da cabeça, eu entendi ela legal. Gostei bastante das interpretações.
já tinha assistido. Ele eu devo ter assistido em algum lugar, mas você é muito novinha, eu nunca tinha assistido. E eles três já tinha visto em outras interpretações e achei muito interessante. E o Marco Antônio, eu acho que dirigiu Sete Gatinhos há muitos anos atrás, não dirigiu lá no... Não foi você então? Não. Mas você dirigiu. Olha, em qualquer outro Nelson, menos esse. Menos esse, né? Faz pensar uma coisa que está muito em voga hoje também na França, assim, que é a questão do espectador emancipado. Porque essa questão do espectador, até essa questão que você me colocou, é pós-dramático e tal, de tirar esses rótulos também, do espectador ter autonomia de entender, de não achar que é burro, que está entendendo. Se está entendendo o que você está entendendo, você está entendendo. Eu acho que entendi. Sim. Na verdade, não é que a gente, o que a gente está dizendo não é que assim, não é uma peça que não é compreensível. É que ela é um texto tão rico que a cada dia a gente fazendo, a gente descobre novas coisas, entendeu? Mas foi bem. Porque mas eu acho que assim, o mais bacana é assim, você criou junto com a gente, nós criamos, e essa peça é uma coisa que talvez fosse uma preocupação muito grande, ela exigia um espectador que também criasse junto, que também tivesse concentração suficiente para ir juntando os quebra-cabeças, entendeu? E montando esse espectro do espetáculo. Então, na verdade, a gente tem a agradecer não só a você, mas todos vocês. Porque é isso que faz com que a peça tenha sentido ou ganhe sentido para a gente. Não temos uma interpretação única que a gente acha que as pessoas vão rezar sobre ela. Não, ela está aberta. E quando você me fala isso, você me ensina algo sobre o texto que nós criamos. É essa grande riqueza para a gente. Eu fiz só mais uma observação com relação à questão do teatro. Né? O teatro, assim, pode evoluir, né? Uma evolução grande, um monte de equipamento moderno, mas essa emoção que o ator passa para o espectador, eu acho que eu nunca, é uma coisa que desde muito garoto, né, eu assisto, eu não sinto em lugar nenhum, na televisão, sempre que estou em São Paulo, né, o lugar onde a gente tem mais condição de ver teatro, eu venho ver, né? Então, é muito difícil. Eu acho que vai sempre existir essa forma de teatro. Pode ter, os outros também pode ter, você vai ver um teatro mais de grupo, né? Tem um monte de parafernálias. Então, eu gosto também, né? Assisti a Cacilda do Zé Celso, achei interessante. Mas essa coisa, essa emoção que o Breda passou quando sobe na cadeira, quando ele sente e fala com câncer, isso é uma coisa que quando é feita de forma certa, correta, né, te passa uma emoção muito grande. Isso em lugar nenhum a gente tem. Né? Eu particularmente acho isso. Né? É muito bom para a gente ver uma peça que não ofende a gente mesmo como espectador, né? Que não fica repetindo informação, que deixa a gente captar, que exige a nossa atenção. Né? Porque a gente tem que estar atento, mas a peça também tem que ser interessante para exigir a nossa atenção. Né? E é muito bom. E é uma temática, né, que aparece muito no teatro, que é a temática aí do socialismo e tal, e que me traz um pouco de receio, porque a gente foi até ver uma peça semana passada, que era o contrário, né, que os personagens eles estavam a serviço de passar, de revelar a mensagem, uma mensagem política, né, uma mensagem socialista que para mim já está velha. E aqui a temática, ela está aqui para revelar os personagens, né? Revelar as contradições, deixar eles transparentes, as fragilidades, que torna a coisa toda muito interessante. E dá para ver que os personagens exigem muito estudo, né, de vocês, atores. Que vocês falam que vocês já estão no processo e tal. E eu queria entender quanto disso foi feito individualmente, por vocês estudando os personagens, e quanto disso foi feito em roda, com vocês discutindo, se entendendo, checando interpretações, essas coisas. Só de mesa, acho que nós tivemos um mês, né, Brás? O tempo todo a gente fica voltando à mesa, né? Porque um texto desses, sem essa base, não adianta você levantar, porque aí você não consegue ter organicidade, né? Principalmente para o trabalho deles. Muita discussão. Muita, antes da gente ir para a cena. Muita discussão. E tudo isso em pouco tempo, né? Vocês já tinham feito o SESC, né? Pegaram até o SESC. Fizemos. Santa Marta. E aí vieram para cá agora. Então já tem mais de
Tem que lembrar a frase do diário, né? Quem gosta de mensagem é carteiro, né? Gente, boa noite. Amorim, grande surpresa te ver. Eu tinha visto uma coisa por muito tempo, a gente se vê no estúdio de dublagem e eu fiquei assim, feliz em ter visto você em cena, Breda também. Nossa amiga Naí falou muito bem de você no filme que vocês fizeram, enfim. Eu não quero falar nada de temática política, né? Eu não sei nem se o autor usou isso como realmente o que ele queria focar, ou se era um disfarce para alguma coisa interna, uma transformação interna, entendeu? Que foi o que me mexeu muito mais, né? Parecia que tinham dois universos, um universo real e um universo paralelo, que seria talvez a proposta dele, de que algumas pessoas mergulhassem dentro de si mesmas e esquecessem um pouco do real, desse discurso real, dessa troca, que para mim era até um pouco cristiana em alguns momentos, né? Não era tão pós-dramático, não. Agora, esse começo, meio e fim, para mim não era importante. Para mim não tem fim, não. Eu acho que é um processo inacabado. Eu não vi o fim. Justamente nesse universo paralelo, né? Desse questionamento de deixar de ser jovem, de onde é que a gente pensa em morrer, ou onde é que vem um tumor, como que se cria um tumor, de onde vem o tumor. O tumor necessariamente existe ou é um questionamento de uma morte interna, apesar de você não ter esse tumor? Existe uma dor que pode... Enfim, uma coisa mais louca, né? Que essa menção do Pirandello, acho que eu fiquei muito no Pirandello ali, entrei pelo Grotowski, fui pelo absurdo, pirei. Eu acho que esse autor tinha uma junção de muitas coisas, acho que ele bebeu em muitas fontes aí, e uma coisa bem francesa, política, mas acho que vai muito mais além. E como eu ouvi de um mestre, né, que eu passei para meu mestre, que é o Antunes, né, o importante é o processo, nunca o fim. Eu fico vendo, eu fico imaginando o processo, e para mim é um processo que não acaba. Esse espetáculo, acho que é um espetáculo que não acaba. Na cabeça de cada um, acho que vai ter um final e vai reverberar e vai ficar reverberando alguns questionamentos vão muito mais além de política ou de uma relação sexual entre duas pessoas com diferença de idade, ou uma frustração profissional, ou, não sei, uma relação de três pessoas amorosa, um triângulo amoroso, ou um problema entre pai e filho, ou mãe e filho, ou seja, tem muitos questionamentos familiares aí, muitas coisas aí por detrás do que simplesmente uma coisa política socialista. Não sei se eu estou falando bobagem. Está certíssimo. Mas eu saí completamente... Para mim, França, o socialismo, para mim, isso pouco interessava. O pós-dramático. Isso aí já era... Eu já estava numa outra viagem interna, entendeu? Isso era só um mote. É como se fosse assim, faz de conta que é isso, mas é um pouco mais do que isso, e quem sabe, além disso, vão achar que você é louco, mas a loucura é a proposta. Quanto mais você achar que você está louco, melhor, porque vai ficando louco que uma hora você se acha, ou então você não vai achar o final e beleza. É sem um fim palpável, entendeu? Quadrado. Talvez seja esse pós-dramático, mas ao meu ver foi muito dramático. Queria que o Amorim falasse um pouco sobre isso, entendeu? Queria, cara, gostei muito das suas viagens, enfim. Eu queria, se você puder. Bom, eu acho que é o seguinte, é exatamente isso que a gente estava falando. A percepção de cada um.
cada um pode estar vendo uma peça, entendeu? Você pode estar... E eu concordo plenamente com o que você falou, como concordo plenamente com o que ele falou. Eu acho que, sabe, você pode ter uma coisa que você está achando que está pronto, que é uma mensagem clara, e você pode achar que... quem é que está certo? Eu acho que não existe isso. Eu acho que, e o teatro vivo, eu acho que é exatamente isso. É a gente fazer um trabalho, a gente teve que parar para tentar entender porque ele escrito era uma coisa e a gente tem que, né, como o Brás falou, ele botou uma coisa de pé, mas teve um norte, uma direção que o Brás colocou e que a gente desenhou. Então, quando chega de diferentes formas, é interessante. Esta é a dinâmica. Eu acho que isso que é legal. E isso de chegar da forma humana, para mim também, eu vejo muito isso também. Acho que transcende mais do que uma questão específica, política, ela é uma questão humana também. Então eu concordo com você, eu acho que o processo é esse, o processo não para realmente, e esse entendimento, esses diversos entendimentos é o que traz a riqueza de um texto, né? Senão ele fica óbvio, e acho que esse texto não é nada óbvio, né? Então, isso que nos faz também, que nos instiga a fazer, que nos desafia a fazer. Seguindo o que o Amorim falou também, acho que faz parte dessa questão desse espectador emancipado. Para você tocou mais isso, para outra pessoa pode tocar mais a questão da estética. Acho que não tem certo e errado. Acho que até tem um autor que o Sarrazak gosta muito, que é o Novarina, que é um autor francês também, e que ele trabalha mais com comédia. E é muito interessante ver as peças dele, porque ele brinca com um jogo de palavras, muda a língua francesa. E daí tem um espectador aqui que ri, e que daí tem gente que não entende porque está rindo, depois tem um outro. Então, não existe mais o espectador coletivo como existia na Grécia, como a gente imagina, ou como numa escola de samba, ou numa partida de futebol, que tem aquele coletivo. Hoje em dia, o espectador de teatro é mais individualizado. Então, mais ativo, vendo essa realidade, então, cada um vai tocar em algum ponto. Acho que o Sarrazak, ele é muito verborrágico, tem muita coisa. Tem autores pós-dramáticos que vão trabalhar com a ausência, daí você monta, mas ele acho que ele trata muito da questão de ter muitos elementos e você pega o que chega, né? Que é aquela tanta coisa, você pega o que dá para você aguenta, né? O teatro não admite, né, a ditadura da certeza, né? O teatro não admite a ditadura da certeza. Não. Acho que é até essa identificação, uma identificação mais geométrica, né? Não só com sentimento, mas com questões ou até com sentimentos. Se pergunta o que é essa identificação no mundo atual, né? Que antes o bom ator era aquele que só emocionava, mas hoje em dia o bom ator também é aquele que, sei lá, te faz pensar ou te faz ter vontade de fazer alguma coisa saindo daqui, pintar. Eu não quero fazer uma pergunta, mas eu quero deixar registrado uma coisa. Nós viemos para ver você, Marlene. Ver você de volta aos palcos. E isso já valeu tudo. Parabéns a todos vocês.